Fala, meu amigo ou minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre será com a qualidade da informação que eu vou te passar nesses vídeos e nesse canal. Eu não sei por qual motivo, mas eu sempre começo os vídeos gravando com o celular na mão e depois eu coloco ele aqui no computador. Mas, enfim. Turma, vamos lá, mais uma semana começando. Eu espero que de alguma forma você consiga, mais uma semana e mais um mês começando, né? Eu espero que de alguma forma você consiga alcançar as coisas que você estabeleceu para si. Espero que você tenha um mês muito bom, que seja um mês de trabalho, de muita capacitação e que de alguma forma você finalize esse mês sendo uma pessoa melhor, tá? Dado isso, vamos ao tema do vídeo. E justamente, eu fiz basicamente esse disclaimer no começo do vídeo, porque tem um pouco de relação com o que eu vou falar, de alguma forma. Cara, se tem uma coisa que eu acho, assim, muito importante, e aconteceu uma coisa nessa semana que eu vou explicar basicamente como é que foi, que fez com que eu entendesse ainda mais a importância sobre isso, a importância de alguma forma, você como profissional, você como marido, você como esposa, você como pai, você como profissional, seja o que for, independente da área da sua vida, independente do tema, a importância de você, de alguma forma, se manter atualizado. E quando eu digo se manter atualizado, eu digo você estar sempre em disposição para que você melhore, de alguma forma, tá? Seja como profissional, que é muito importante, é extremamente importante. Então, hoje eu percebo, pelo pouco tempo de vida, pelo pouco de tempo de experiência que eu tenho no mercado, eu percebo que a todo momento existe muitas atualizações, né? Existe muitas melhorias, existe muitas melhoras, seja de ferramentas, seja de meios para que a gente consiga realizar determinada função, determinada atividade. Então, eu vejo que o mercado, de alguma forma, ele se atualiza com uma frequência muito grande, né? E que se você, como profissional, de alguma forma, não tiver uma cabeça mais voltada a aprender, a ser um profissional que se capacita cada vez mais, a tendência é que você fique para trás, né? Porque se você pegar hoje, as pessoas que mais recebem dinheiro, as pessoas que mais ganham dinheiro, são pessoas que de alguma forma têm muito bem desenvolvida algumas habilidades específicas. Então essa pessoa ela consegue desempenhar uma função muito boa na qual ela está ocupando um cargo, ou seja lá, seja qualquer tipo de posição. Mas é uma pessoa que de alguma forma ela usa qualquer tipo de atualização, qualquer tipo de mudança que o mercado tenha a favor dela, né? Exemplo, inteligência artificial. Então hoje é ridículo, é quase que impossível, na verdade, você ter qualquer tipo de profissional que não use uma... Impossível não, com toda certeza tem pessoas que não usam, mas você usar você ter um profissional que, sei lá, seja um copy, seja um suporte, seja um designer, seja um gestor de tráfego, você tem uma pessoa que não use a inteligência artificial ao seu favor. Porque se você é uma pessoa que você não usa essa atualização, essa mudança do mercado ao seu favor, de alguma forma você fica para trás da pessoa que usa. Porque a pessoa que vai usar, a pessoa que tem um pouco mais desse comportamento de humildade, a pessoa que de alguma forma entende que todo tipo de atualização que surge no mercado tem que trabalhar a favor dela, essa pessoa ela vai trabalhar mais rápido do que você, ela vai ter uma entrega com uma qualidade ainda maior. E o simples fato, olha que foda, o simples fato dessa pessoa ter um pouco dessa cabeça mais voltada a se manter atualizada, vai fazer com que ela avance muito mais que você. Porque essa pessoa ela vai estar muito mais aberta a aprendizados. Essa pessoa ela vai estar muito mais aberta a entender que se eu estou em determinada situação, se eu estou em determinado estágio ou posição, para que eu consiga sair disso daqui, eu preciso aprender. Por mais que ela não tenha isso de forma muito clara, explico. Por mais que essa pessoa não consiga ter a ideia, a conclusão, o raciocínio na cabeça dela de que para que ela consiga atingir uma nova posição, para que ela consiga, sei lá, elevar o faturamento dela, para que ela consiga resolver determinado problema dela, ela precisa adquirir novas habilidades, ela precisa melhorar, por mais que ela não tenha muito claro isso, mas ela se coloca à disposição em aprender, ela de alguma forma vai conseguir sair desse estágio, ela vai melhorar como pessoa, tá? Então, vamos lá. O tema central, na verdade, a ideia de fazer esse vídeo surgiu nessa semana sobre uma coisa que eu tava, eu não digo que eu estava negligenciando, mas eu digo que eu não estava dando tanta atenção, tá? Mas teve uma mudança muito grande com relação ao tema inteligência artificial, né? E eu não quero entrar muito em detalhe por conta do domínio, então eu não sou o melhor profissional e a melhor pessoa para falar sobre isso. O uso de IA é muito no meu contexto, é muito nas minhas coisas aqui, eu tenho os meus pensamentos, eu tenho a maneira que eu uso e eu não tenho muita certeza e muita amplitude sobre, sei lá, sobre o mercado de uma forma geral, mas pro meu uso, pro meu contexto, eu consigo desempenhar muitas atividades com uma qualidade legal. Mas tinha muita gente comentando sobre as mudanças, né? Então, cara, tem muita gente deixando de usar o GPT, que foi uma ferramenta que desde que eu comecei a estudar sobre muito sobre IA, sobre quando eu comecei a aplicar IA no meu trabalho, eu comecei a usar só o GPT, eu tenho um pouco de dificuldade de diversificar muito, então eu não usava o GPT para uma coisa, o Claude para outra, o Gemini para... Eu usava tudo no GPT. Eu entendi um pouco sobre como funcionava o mecanismo do GPT, estudei algumas coisas sobre isso, escutei alguns podcasts, escutei algumas pessoas que entendiam mais sobre o tema, e foda-se, concentrei tudo que eu fazia só no GPT e foda-se, era assim mesmo que eu fazia, é a maneira que eu encontrei de conseguir usar ao meu favor e era assim que eu fazia.
Mas tinha muita gente comentando sobre as mudanças, né? Então, cara, sei lá, o GPT tá ruim porque o GPT isso e aquilo, e tem muita gente usando o cloud que tá funcionando muito bem. Só que, cara, sei lá, como qualquer tipo de mudança e qualquer tipo de opinião que as pessoas costumam formar sobre alguma coisa, eu não sei se na minha cabeça era simplesmente uma opinião, não sei se era uma coisa um pouco zelada, mas eu fui ignorando, porque eu não dei tanta importância. Só que à medida que o tempo foi passando, eu percebi que as pessoas estavam de fato comentando muito sobre isso. Até que uma pessoa que eu trabalho chegou em mim e falou: Cara, qual que é a IA que você está usando? E eu mencionei. E essa pessoa falou: Cara, mude para o cloud, comece a usar o cloud, está desempenhando melhor, as pessoas estão gostando mais, e etc. E tem muita gente comentando sobre isso. Eu falei: Caralho, sei lá, se de alguma forma isso chegou nessa pessoa, a ponto dessa pessoa perguntar e comentar comigo, talvez seja interessante. E qual que foi a forma que eu lidei? Da maneira que eu sempre lido com algum tema, com alguma coisa que eu não tenho um domínio tão grande. Sei lá, eu reservei 5, 6 horas do meu dia, abri, sei lá, umas 500 abas sobre o cloud e saí vendo uma pá de vídeo. Vídeo longo, eu gosto muito de assistir vídeo que não seja aqueles vídeos muito curtos que você não consegue ter muito embasamento, sabe? Então eu gosto de ter o máximo de percepções possíveis com relação a um único tema, que aí eu consigo complementar com as ideias da minha cabeça e ter uma compreensão muito melhor. E eu abri um monte de aba, comecei a selecionar uma caralhada de vídeos e eu fui assistindo. E depois que eu fiz isso, eu não lembro se foi no mesmo dia, acho que não foi no mesmo dia, mas no dia seguinte eu de fato falei: Cara, por 2 dias, por 3 dias eu vou usar somente o cloud, não vou usar mais o GPT. E foi o que eu fiz, cara. Eu não usei o GPT durante uns 2 dias, usei só o cloud e, de fato, com o mínimo que eu consegui adquirir de conhecimento e de informações sobre as coisas que eu estudei, aplicado ao meu contexto, eu consegui desenvolver umas atividades com uma qualidade muito melhor, eu passei muito menos estresse do que eu passava com o GPT e, de fato, eu consegui desenvolver com uma velocidade muito maior, simplesmente pelo fato de que eu entendi que, de alguma forma, eu não precisava quebrar tanto a cabeça e ficar tão estressado para desenvolver uma atividade que era um pouco mais simples, igual fazer com o GPT, sabe? Então, de alguma forma, eu usei essa mudança que teve ao meu favor e, de fato, eu tive uma melhora muito grande, tá? E qual que é a ideia central? Obviamente, a gente poderia falar só sobre esse assunto aqui, mas qual que é a ideia central que eu tentei pegar e que eu falei: Cara, acho que vai deixar isso daqui documentado lá no YouTube? É que, cara, é muito importante e é necessário que a gente, de uma forma muito geral nas coisas da nossa vida, seja trabalho, seja relacionamento, seja qualquer tipo de IBO que você esteja passando na sua vida, é muito importante que de alguma forma a gente consiga se colocar à disposição para aprender as coisas, né? E isso vai para tudo. Exemplo, sei lá, às vezes você tá passando por algum problema, às vezes você foi demitido, às vezes você tá tendo um puta BO no seu relacionamento, então você tá para terminar, ou alguma coisa nesse sentido, e às vezes a gente não consegue enxergar muita saída naquilo, né? Então a gente não consegue enxergar nada além do que aquela coisa se desfazendo. Então você tá no seu trabalho, você não consegue ter uma perspectiva diferente daqui. Cara, vou ser demitido, tá uma merda, sabe? Vou ser demitido, vou ficar sem trabalho, não vou conseguir arrumar trabalho, e minhas contas como é que vai ficar, como é que eu vou, sei lá, de alguma forma conseguir me reposicionar. E é muito difícil a gente conseguir ter uma perspectiva diferente sobre alguma coisa que a gente está passando se a gente não for ativo nessa posição. Então, se a gente não buscar ir atrás para entender e para de fato ter um ponto de vista diferente para conseguir resolver aquela situação, sabe? Exemplo, sei lá, uma coisa que as pessoas gostam de falar é relacionamento, o término de relacionamento, por exemplo. É, Às vezes você, sei lá, tá numa relação e você gosta da pessoa e você é apegado naquela pessoa, só que você tá percebendo que aquela pessoa não quer mais ficar com você, um exemplo, e aquela pessoa termina com você. Existe aquele momento de luto, existe aquele momento de perda, existe aquele momento que, porra, é muito emocional, então é muito chato você passar por uma situação assim. Isso, obviamente, se aplica a você ser demitido ou qualquer coisa do tipo, que seja um pouco mais emocional, sabe? Então, é natural que no começo você seja uma pessoa muito emocional e você tenha um pouco mais de sofrimento naquele início. Mas é muito importante, cara, e eu percebo isso, até por já ter passado pela situação, mas era muito novo. É muito importante que de alguma coisa a gente consiga, à medida que o tempo passar, a gente consiga minimizar ao máximo esse emocional. E a gente consegue minimizar ao máximo esse lado emocional, esse sofrimento emocional diante de qualquer tipo de situação, quando a gente de alguma forma consegue melhorar como pessoa. Então a gente consegue acrescentar dentro de nós algumas ferramentas e habilidades para lidar com aquilo e a gente cria mais competência. Então eu percebo que tendo mais competência para resolver qualquer tipo de situação que você esteja passando, você fica uma pessoa um pouco mais confiante, né? E ficando mais confiante, você consegue fazer mais. Fazendo mais, você consegue minimizar o emocional e aí você consegue ter um desenrolar muito melhor naquela situação. Exemplo. Cara, sei lá, você tá percebendo que você vai ser demitido. Você tá percebendo que as coisas não estão fluindo muito bem, você tá percebendo que as pessoas estão deixando de consultar você tá percebendo que as pessoas de alguma forma já estão começando a olhar pro mercado e tentar trazer algum outro profissional. Cara, eu não sei, numa situação dessa, o melhor dos comportamentos talvez seja você olhar, você entender o porquê que está acontecendo. Então, cara, você está deixando de dominar alguma coisa que era para você estar dominando, você está deixando de fazer algumas coisas que é importante para que a empresa continue se desenvolvendo e para que você continue se tornando um profissional relevante ali dentro. Então, a empresa ela olha para você e ela fala: caralho, essa pessoa é importante, o tipo de atividade que essa pessoa faz e ter essa pessoa aqui com a gente é de fato valoroso, essa pessoa ela agrega dentro da empresa ou ela só
só mais uma pessoa que a gente passa atividade, ela faz e foda-se, e a partir do momento que ela faz aquela atividade, ela se desliga, ela nem pensa mais no trabalho, sabe? Então, ter um pouco mais desse raciocínio do porquê que as coisas estão acontecendo, por que aquilo aconteceu na sua vida de uma forma geral, seja para qualquer coisa que aconteceu, e de alguma forma tentar entender como que você consegue melhorar. Às vezes é inevitável, né? Às vezes, de fato, você não vai conseguir corrigir, por exemplo, um relacionamento de anos ou a demissão de uma empresa só pelo fato de você ter essa consciência. Então, às vezes, de fato, as coisas elas vão acontecer. Então, às vezes você vai ser demitido ou às vezes você vai terminar um relacionamento. Mas o que que você faz a partir disso, sabe? Agora, tendo consciência dessa importância, o que que você faz para que numa próxima situação, num próximo relacionamento, num próximo trabalho, por exemplo, você não deixe chegar nesse estágio, sabe? E, cara, eu tenho, não sei, pelo menos pra mim, tá? Eu vou tratar isso como pessoal porque eu não posso generalizar porque, sei lá, se eu tenho certeza que é isso mesmo. Mas eu tenho pra mim, cara, que a maior parte das coisas, entre aspas, ruins que aconteceu, quando eu digo ruins, eu digo inesperadas que aconteceram na minha vida, foi pela falta de preparo, sabe? Foi por talvez não dar importância a pequenas coisas que eram muito cruciais, eram muito importantes para que aquilo, de alguma forma, desenrolasse, continuasse, sabe? Então, exemplo, é, em dois anos que eu presto serviço no digital, pouco mais de 2 anos, eu nunca fui demitido. Nunca, nunca. Só teve uma vez que eu fui desligado de um projeto e que, por ter sido uma única vez, eu falei, caralho, mas que porra que aconteceu? E eu fiquei mexido com isso, sabe? Então, eu percebo que isso aconteceu porque, de fato, eu estava acostumado a determinar um tipo de atividade, eu estava acostumado a ter um comportamento perante dentro de um projeto que quando eu comecei a desempenhar esse mesmo comportamento, esse mesmo raciocínio, essa mesma função dentro desse projeto, eu percebi que, de alguma forma, faltou algumas coisas complementares. Exemplo, eu sempre fui muito acostumado a desenvolver atividades comuns que um copo faz. Então, eu sempre fiz página de vendas, eu sempre fiz VSL, anúncio, eu faço muito anúncio, eu trabalho muito com anúncio. E eu tenho um pouco mais desse pensamento estratégico e tem projeto que eu consigo ter uma participação melhor na estratégia. Só que quando eu comecei a fazer parte desse projeto, por exemplo, eu lembro que, cara, eu fui exposto muito rápido, isso é muito positivo, eu fui exposto muito rápido a fazer atividades, a ter uma posição que até então não tinha muito costume e não tinha muita familiaridade. Ou seja, eu comecei a trabalhar no projeto, era um projeto muito bom, e a pessoa falou, beleza, cara, você está desempenhando essas funções aqui, você já consegue usar a IA para que você consiga desempenhar mais atividades com uma qualidade melhor, numa velocidade um pouco maior, mas eu vou te colocar numa posição um pouco mais estratégica agora. Então agora você tem, sei lá, 2, 3 pessoas abaixo de você, que a execução do trabalho dessas pessoas, a qualidade do trabalho dessas pessoas, a aprovação desse trabalho vai depender de você, e vai ter uma série de coisas que você vai fazer aqui também que a gente vai jogar responsabilidade no seu peito aqui para você fazer. Então, exemplo, existia um pouco dessa responsabilidade e existia uma responsabilidade de que, cara, o projeto tá com muita demanda. As pessoas que estão aqui dentro não estão conseguindo dar conta. Você que vai atrás dessa pessoa, você que vai atrás de delegar essas atividades e você que vai ficar responsável por me entregar essa atividade final. Fechou? Falei, cara, fechou. Nunca tinha feito até então, mas falei, vamos assumir essa porra aqui, vamos fazer. E eu lembro, cara, que eu tive um misto de situações, estando muito mais nesse nível de responsabilidade que até então não tinha, e eu não sabia como desenrolar. Só que, como é um projeto que estava caminhando muito rápido, a pressão era muito forte, o projeto era muita gente trabalhando, fazendo todo dia, era muita mudança, tudo mais, parará, eu sinto que eu não consegui desenvolver as habilidades que eu precisava para ocupar aquela função em muito pouco tempo, dada a velocidade que o projeto e a pressão que o projeto tinha, sabe? Então, de alguma forma, eu consegui reconhecer isso rápido, então eu falei, caralho, eu tô numa posição que é um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer, mas de alguma forma eu vou tentar me atualizar, de alguma forma eu vou tentar aqui me corrigir rápido, sabe? E foi o que eu fiz, eu comecei sei lá, consumir conteúdos, eu comecei a ter contato com pessoas que ocupavam funções que eu estava ocupando naquele momento, eu consegui ter algumas ideias. Só que, basicamente, eu não tinha aquele preparo até aquele momento, as coisas eram muito rápidas, então aconteceu que eu não consegui desempenhar muito bem essa função. E aí chegou um momento dessa pessoa falar, cara, eu entendo, tá? Dá pra ver que você, sei lá, de alguma forma tá tentando se atualizar, você tá tentando melhorar nessa função, só que você já conseguiu perceber que a gente costuma desenvolver as coisas muito rápido, então a gente não consegue ter muito espaço para esperar você se tornar bom nessa função. Compensa muito mais, é muito mais lucrativo, a gente trazer uma pessoa que talvez tenha o dobro de tempo de mercado que você tem, que tem o dobro de competências que você tem para ocupar essa função. Tudo certo? Nada de injustiça nisso, nada desse tipo. E aconteceu que eu saí desse projeto e provavelmente deve ter ocupado outra pessoa na função. Mas enfim, qual que é o raciocínio por trás disso daqui de alguma forma? Cara, existe algumas situações que você consegue corrigir. Então, existe alguns problemas que você está prevendo que pode piorar, que você consegue, porra, corrigir a rota, você consegue parar, e você fala, caralho, o que que eu preciso resolver para que isso daqui não fique um problema maior, sabe? Para que isso daqui, entre aspas, não, para que não exploda. Eu acho que a ideia é as coisas não morrer, sabe? Para que chegue num estágio que não importa o que você faça, aquela situação específica você não resolve mais,
sabe? Existem momentos que você consiga resolver, mas existem momentos que você não vai conseguir resolver isso, sabe? É como a demissão de um emprego, por exemplo. E cabe a você ter um bom posicionamento e um bom comportamento perante a isso e olhar e falar, beleza, o porquê que isso aconteceu, o porquê de alguma forma isso chegou nesse ponto e como que agora eu consigo, sei lá, de alguma forma adotar o comportamento de melhorar. Então, como que eu vou ser melhor? Como que eu vou sair melhor perante essa situação, sabe? Então, esse é um comportamento muito importante. Eu já passei por algumas situações que eu tive esse questionamento. E, de fato, cara, ter esse comportamento, ter um pouco mais desse raciocínio, me permitiu sair muito melhor de algumas situações, sabe? Então, exemplo desse trabalho. Cara, eu não tive a competência que eu precisava ter naquele momento. Porém, foi muito positivo. Foi positivo pra caralho, porque eu consegui ter uma percepção muito foda que eu não tinha até então, sabe? Então, eu consegui perceber. Olha que foda. Eu consegui perceber que existe uma série de coisas que eu, como profissional, como pessoa, não tenho e que eu preciso desenvolver, que eu preciso melhorar para que um dia eu consiga ocupar essa função. Por mais que as coisas que eu faça hoje, talvez não esteja no nível estratégico que eu tive naquela vez, sabe? Então, você percebe como que, a partir do momento que você se coloca à disposição para aprender, que você se coloca à disposição para, de alguma forma, se atualizar, melhorar como pessoa, de maneira muito frequente, é importante, sabe? Você facilita muito mais as coisas, você evita que as coisas de fato deem merda, você evita uma demissão, você evita o término de um relacionamento, você evita, sei lá, cara, que você chegue num estágio da sua vida em que você tem que pedir dinheiro emprestado, você evita que você, sei lá, que você morra de alguma forma, sabe? Então, isso é muito importante, ter essa percepção é muito importante. E, de novo, por mais que a gente às vezes não consiga ter muita clareza se vai acontecer ou não determinada situação, o comportamento de você se atualizar, de você se manter sempre muito bem informado, sempre muito bem educado, vai eliminar muita merda da sua vida. Porque você desenvolve competências. Desenvolvendo competências, você se torna mais confiante. Se tornando mais confiante, você de alguma forma tem mais praticidade nas coisas. Então você consegue desenrolar com muito mais facilidade. E você lida muito menos emocionalmente com as coisas, sabe? Eu não sei se você já deve ter percebido isso, mas, cara, tem gente que é emocional pra caralho. A pessoa, literalmente, ela não consegue passar por qualquer tipo de situação, qualquer tipo de problema na vida dela, sem lidar muito, emocionalmente falando, né? Então, é uma pessoa que ela lida muito com a emoção. E é uma merda você lidar muito com a emoção. Porque não existe muita coisa de prática nessa porra. Não existe muita praticidade, não existe muita resolução quando você simplesmente lida de uma forma muito emocional. Então, você é demitido. Aí, o que você faz? Você fica mal. Aí, você fica mal porque, porra, é justificável. Você ficou mal, você foi demitido, porra. Mas aí, você só fica nessa aposta. Você só fica, caralho, eu fui demitido. E sei lá, colocaram outra pessoa no meu lugar, eu fui mandado embora, e minhas contas, e não sei o que, parará, parará. Mas o que você faz com relação a isso? Sabe? Como é que você vai resolver essa situação? Então, cara, tenta entender por que que aconteceu, tenta entender por que que, de alguma forma, as coisas caminharam para esse lado, e tenha o comportamento de que nada vai permanecer na sua vida, e puta que pariu, eu levo isso com muita importância. Nada vai permanecer na sua vida se você não for uma pessoa que você melhora. É impossível uma mulher ou um cara enxergar valor em uma pessoa, seja em um relacionamento amoroso, se essa pessoa de alguma forma não melhora. Se a cada dia que passa, ela não traz um pouco dessa melhoria, ela não traz um pouco dessa sensibilidade a se tornar uma pessoa melhor. Relacionamento, por exemplo, eu não sei por qual motivo, mas a gente falou bastante de relacionamento, mas relacionamento, por exemplo, exige que você melhore muito como pessoa, porque existem diversas situações que acontecem e que você precisa mudar constantemente. E a disposição para melhorar é uma das coisas cruciais para que você consiga manter um relacionamento. Sei lá, eu tô com a Camila há 6 anos e isso é uma coisa que eu percebo, sabe? A disposição para você melhorar é muito importante. E no trabalho, cara, se você não for competente o suficiente para fazer muito bem o que você faz e para fazer um pouco além daquilo, provavelmente as pessoas não vão conseguir enxergar valor em você. Então, já teve projeto, por exemplo, que eu entrei e que, cara, o que eu fazia, a função que eu desempenhava, não era uma função tão valorosa. Era uma função, se dizer, chata. Exemplo, fazer muitas atividades de legenda, muita atividade de post, agendar post, e você fazer muita mensagem de WhatsApp, esse tipo de coisa. Não, são atividades que são muito complexas, a depender do modelo de negócio, projeto e tudo mais. Mas são atividades que são chatas. Então, às vezes, as pessoas elas não queriam fazer, e elas contratam você para fazer. Mas se você, como profissional, de alguma forma, não tiver interesse em fazer um pouco além daquilo, seja só com interesse, às vezes você de fato não consegue desempenhar outra função que não seja aquilo, mas seja um interesse para as pessoas olhar para você e falar, ele é interessado, então ele tem interesse em fazer muito além disso, por mais que ele só faça aquilo, mas ele tem interesse, as pessoas conseguem enxergar esse valor em comportamento, esse valor em percepção que você tem, você de alguma forma se torna uma pessoa muito menos substituível, porque as pessoas conseguem enxergar valor, sabe? Então, é basicamente isso, cara, estende bastante até. Não sei, foi um raciocínio que aconteceu por conta da IA, né? Literalmente, aí eu fui, me coloquei à disposição, falei, caralho, eu vou entender essa questão, por que que todo mundo tá falando isso, estudei bastante sobre o tema, comecei a aplicar e de fato fez diferença no meu dia a dia, mas que eu fiquei pensando muito depois disso, falei, mano, sei lá, de alguma forma, cara, como que
Como que é importante a gente ter essa mesma percepção, esse mesmo pensamento com relação a muita coisa, né? Então, às vezes você faz um trabalho e você simplesmente está acostumado e habituado a fazer aquele trabalho, mas você não consegue enxergar um pouco além daquilo. E a partir do momento que você se mantém muito frequente fazendo a mesma coisa sempre, a tendência é que você morra, né? A tendência é que as coisas piorem, né? Então, você precisa de alguma forma estar aberto a melhorar como pessoa, porque ou você está crescendo ou você está caindo. O Flávio Augusto fala muito isso, né? Então, é muito importante você sempre se colocar à disposição para aprender, sempre de alguma forma ter muito claro quais que são os próximos passos, então o que que você precisa desempenhar para que você mantenha, para que você consiga manter o seu emprego, quais que são as novas funções e posições que você precisa ocupar para que você consiga se tornar um profissional relevante, seja em relacionamento, o que que você precisa, cara, de alguma forma, dar atenção ou melhorar como pessoa para que você continue sendo uma pessoa valorosa para aquela pessoa que está com você. Então a pessoa olha para você e ela de fato enxerga valor, e valor não significa necessariamente o que você tem ou não no momento, mas quem você está com uma probabilidade maior de se tornar, sabe? Então como que você de alguma forma consegue mostrar esse valor, sabe? Mostrar um pouco desse a mais, sabe? Então acho que isso é muito importante e eu decidi trazer esse vídeo, pautar o vídeo, a base inicial, né? No acontecido, mas decidi de alguma forma alastrar isso um pouco mais porque é um tema que eu acho muito interessante que eu gosto muito de falar sobre isso, fechou? Mas é isso, turma. Espero que você tenha uma semana muito boa, espero que você tenha um mês muito bom, tá? Espero que de alguma forma, sei lá, esse vídeo tenha agregado na sua vida. Se agregou, deixa um comentário aqui embaixo. Se não agregou, pode falar também. Tô 100% aberto a correções e a críticas, tá? E é basicamente isso. Até semana que vem e tenha uma ótima semana. Valeu!